Olá, sou o Pedro Domingos. Vou mostrar aqui o protótipo de jogo que está sendo desenvolvido durante a disciplina de Introdução à Programação de Jogos. Aqui o jogo Six Feet Under, que vai ser um jogo de terror em primeira pessoa. Esse daqui é a telinha de menu. Por enquanto tem só o botão Play, e a ideia é colocar também um botão How to Play aqui, explicando os objetivos e os controles do jogo. Então, clicando aqui em Play, eu já caio no nível 1. E esse nível 1 aqui, ele já é um pouco, bem introdutório, né, para mostrar as mecânicas básicas do jogo aqui. Então, eu tenho na minha mão uma lanterna, eu consigo ligar e desligar ela com o botão direito do mouse. E ela simplesmente dispara um spotlight, né, em direção aqui da visão do player. E aqui já aparece bem de cara assim para ficar como se fosse um tutorial, esse nível 1 aqui, já mostrando os itens colecionáveis. Então aqui a gente já tem duas baterias em que o player pode colidir com elas aqui. Elas são destruídas e o nível de bateria do player aumenta, né? Então aqui cada bateria que eu consumo aqui, ela aumenta em 5 o meu nível de bateria. Conforme eu fico com a bateria, com a lanterna ligada, o meu nível de bateria vai sendo decrementado ali. Então ele está em 14 agora, por exemplo. É, Aqui também tem um outro item principal do jogo, que é um crânio, né? Que ele é usado para você é, descer nas catacumbas, conseguir descer os próximos níveis. É, Aqui tem um monstro, né? Que por enquanto é apenas uma cápsula verde para identificar que é o monstro. E assim que o player se aproxima de um range de magnitude de 25, ele começa a perseguir um player, né, em linha reta mesmo, de forma mais simples mesmo. Não tem um algoritmo à estrela, por exemplo, para encontrar o melhor caminho para seguir o player. Ele simplesmente segue em linha reta, até porque nos próximos níveis vão ter mais monstros e a ideia é que o player só fuja deles. Eles não tem uma inteligência muito complexa para encontrar o player. É, e aqui chegando na passagem para o próximo nível, eu sou avisado de que eu preciso de uma certa quantidade de crânios, né, para conseguir descer. Aqui no caso é o nível 1, então ele está me pedindo aqui é, um a mais do que eu tenho, né, que eu, no caso eu tenho zero. Então eu vou lá coletar aquela caveira, que é essa daqui. É exatamente bem parecido com a mecânica da bateria. Então aqui é, eu sou liberado para conseguir descer. E ali também na interface do usuário eu consigo ver que eu tenho uma skull, né, um crânio ali embaixo. Então eu pressiono E consigo descer aqui. Então agora eu já estou no nível 2 e aqui a profundidade também ela aumenta. Então a profundidade aqui indicada na parte esquerda da interface, ele mostra o quão profundo a gente está da superfície, né, nas catacumbas aqui. Então, o nível 1 é 500 metros de profundidade, o nível 2 aqui já 1000 e assim por diante. Aqui eu já vou coletar. Na verdade, eu vou deixar. Não vou coletar para mostrar o que acontece se o meu nível de bateria for consumido completamente, né? Então eu vou deixar ela ligada aqui e o nível dela vai descendo conforme a gente vai avançando no jogo, deixando ela ligada. Aqui também tem para iluminação, não tem nenhuma luz direcional, né, aquela luz de sol padrão, mas tem um fog, né, esse fog essa neblina, né, bem fraquinha no fundo, assim, para limitar um pouco a visualização do player e também para fazer com que ele use aqui, né, a lanterna em alguns momentos. Outros momentos não vai ser necessário, como aquele corredor que eu acabei de passar. E aqui eu já posso ver que eu encontrei uma caveira aqui, né, no caminho. Então eu vou já coletar ela. Por enquanto, cada nível ele precisa de
Por exemplo, o nível 1 precisa de uma caveira para eu conseguir descer, o 2, duas caveiras e assim por diante, né? Então eu vou deixar a lanterna ligada aqui pra gente ver. E vou avançando enquanto isso. Outros pontos que ainda também estou avaliando aqui é a questão do range de identificação do player. Então, por enquanto é um range bem baixo para o monstro identificar o player, mas talvez um range um pouco maior deixe o jogo um pouco mais desafiador, e um fog um pouco mais denso também para limitar um pouco mais ainda a visualização do player. Talvez ajude na criação, né, de um ambiente mais hostil aqui. Então aqui ainda é uma distância curta, né? Se você ver, eu for me afastando aqui, ele já não me persegue mais. Então são pontos que ainda no protótipo ainda estão dessa forma. Então vou seguindo aqui para a próxima salinha que encontrei. Outro ponto importante de mencionar é que os mapas eles não são criados de forma procedural, né? Cada mapa, na verdade, ele foi desenhado para ter uma certa dificuldade à medida que o player vai descendo, né? A profundidade vai ficando maior. A ideia é que a dificuldade também aumente, né? Então aqui, por enquanto, a dificuldade ainda está bem tranquila, tem poucos monstros aqui e as caveiras aqui ainda são bem tranquilas de se encontrar. Então, essas são as mecânicas básicas aqui. Eu não cheguei a mostrar aqui como é que aparece caso eu não tivesse as caveiras, né? Mas aqui é a mesma ideia, né? Caso eu não tivesse as caveiras necessárias, é me falar aqui quantos crânios eu preciso para conseguir descer para o próximo nível. Como ainda faltam implementar o nível do nível 3 ao 6, não vou pressionar aqui porque ainda não vai ter o nível 3, mas acho que eu passei pelas funcionalidades principais aqui que já estão implementadas no protótipo. Então acho que é isso, eu vou encerrar a gravação por aqui.